Estamos de volta. Seu carro merece, um tratamento especial. Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o Popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10, telefone 994494786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a psicóloga doutora Magali Oliveira. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery através do 98455-5227. Então, os prazeres da carne passa primeiro pelo Churrasco da Vila, que tem aquela costela de chão fantástica, magnífica. Além da costela de chão, você tem também o cupim, que é uma carne deliciosa, onde muita gente fala, mas é muito gordo. Não, porque aqui eles têm uma maneira diferenciada de servir tanto a costela quanto o cupim. Aqui você saboreia o gosto mesmo, o gosto puro da carne, que feita num fogo de chão, então, é fantástico. Sem falar, um hambúrguer aqui que você come é um hambúrguer diferenciado. Aqui você come um hambúrguer diferenciado. Eu, por exemplo, não sou muito fã, mas desde que eu comi a primeira vez, eu vi, poxa, mas um hambúrguer muito simplesinho de tudo. Mas não, gente, é a carne. É uma textura fantástica e um sabor inigualável. Então, o Churrasco da Vila, funcionando à noite diariamente, com também um chopp gelado, onde você pode ver o seu futebol, onde você pode saborear uma boa carne e vir com boas companhias, trocar um bate-papo, porque é um lugar tranquilo, está no centro da cidade, não existe, você não tem que fazer grandes deslocamentos para chegar aqui. Sem falar num bosque natural, que é o quintal da casa aqui, uma casa antiga do ano de 1890, e você tem o estacionamento no próprio quintal da casa. Então, estar no Churrasco da Vila é um momento, é aquele momento prazeroso que você pode ter no seu dia a dia. E quando a gente tem a honra e o prazer de estar também com o empresário Efraim Oliveira, que é o esposo da doutora Magali, a gente fica mais feliz. Obrigado, Efraim, por você estar conosco. E, sem falar na doutora Magali, que já tem a carteirinha, já tem o crachá do programa, porque vocês que ficam aí me ligando, leva a psicóloga. Convidar a gente convida, mas a mulher é muito ocupada. A gente tem que marcar com muita antecedência. Mas, doutor, então, a gente estava falando do suicídio na juventude. E num adulto, o que desencadeia ele a começar a caminhar por esses passos do suicídio? Quando a gente fala de suicídio, Edson, é bom a gente entender que a pessoa não amanhece de um dia para o outro e fala, vou me matar. Então, o processo do suicídio, ele tem um processo, né? Então, começa. Primeiro, a ideação. O que é a ideação? Eu começo a pensar, minha vida está muito ruim, acho que não vale mais a pena, acho que eu não sirvo para nada, tudo que eu faço dá errado. Estou pensando sobre isso. Depois vem o planejamento. No planejamento, eu falo, acho que eu quero morrer mesmo, eu vou me matar. Eu acho que, como que seria? E aí a pessoa pensa de um jeito, de outro, e ela vai pensando em alguns métodos, até chegar no evento em si, que é o suicídio. Os adultos, geralmente, eles já trazem consigo uma bagagem de desesperança, uma bagagem de desamor, uma bagagem de baixa autoestima. Então, eles já vêm trazendo isso ao longo da vida. É como se eles estivessem tentando. Eu passei a fase jovem, né? Aguentei essa fase, então vou tentar ver se eu melhoro agora na minha idade adulta. E é como se a vida não desse oportunidade para ele. Então ele olha para a vida como se ele não tivesse mais condição de estar ali. Melhor seria se não estivesse.
E aí começa a pensar, melhor para minha mãe, melhor para meus filhos, melhor para minha esposa, que eu não esteja aqui porque a pessoa já sente um peso nessa relação. Doutora, a traição hoje, porque no passado uma traição era um negócio muito pesado, muito complicado, que levava às vezes a pessoa a dias de falta. Hoje ainda é motivo para um suicídio? Hoje está mais motivo para um assassinato. Hoje as pessoas estão mais matando em nome do amor, que é um absurdo, mas fazem isso, do que se matando por amor. A gente ainda vê alguns episódios de adolescentes que por um fator lá com uma namorada, um desengano, um desencanto, uma traição, ainda pode acontecer isso. Com adulto é diferente, as pessoas estão mais agressivas para fora, então elas vão, elas atacam, elas matam. Aqui em Manaus nós tivemos o caso de uma pessoa que ateou fogo, agora, acho que a semana passada, no namorado, no futuro noivo, enfim, porque estava com alguém. Então hoje as pessoas estão desse jeito, elas estão mais para fora do que para dentro, né? Então elas mais matam do que morrem, em nome do amor. Que nenhuma coisa nem outra é bom, vale ressaltar isso. Meu Deus, a coisa é... E então, quer dizer que essa mal convivência, ela pode caminhar também, além do suicídio, ainda pode caminhar para o crime. Pode. E você falando em mal convivência, eu me lembrei de uma coisa muito importante, Edson. Eu tratava um casal na clínica por um problema de saúde mental, uma depressão muito séria e tal. Então eu tratava o esposo. Ele era a pessoa que foi lá com todos os sintomas de uma depressão. E a esposa era quem acompanhava, quem estava junto, quem acolhia, quem orientava, quem recebia as orientações, né? Porque a família precisa conhecer a doença para poder ajudar o seu ente querido. Porém, um dia de manhã, eu recebo uma foto da esposa no hospital, entubada porque tentou suicídio. Agora, você consegue entender isso? Temos ali um casal que estava doente. Só que ela tentou segurar, até que chegou um momento que ela falou assim, não, sou eu que não vou aguentar. Aí a pessoa que estava doente, que fazia o tratamento, é quem começou a cuidar da esposa que estava no hospital por tentativa de suicídio. A psicologia, ela consegue reverter esses quadros, doutor? Quando é um tratamento bem feito, Edson, consegue. Assim, eu tenho alguns frutos bem bons no consultório de pessoas que eu tive que ir, inclusive com enfermeiro psiquiátrico na casa da pessoa, para a pessoa poder tomar uma injeção, para a pessoa poder dormir um pouco, para ela poder se restabelecer de tão profunda que estava a depressão, que a pessoa estava ali para morrer. E só falava em morte, só falava assim, eu não tenho coragem de me matar, eu não tenho coragem. Então essa pessoa, por não ter coragem, ela foi deixando de comer, foi deixando de beber, para ver se ela conseguia morrer. E aí nós fomos lá, primeiro passo, né, com esse enfermeiro, o médico mandou o enfermeiro lá e tomou umas injeções, enfim, medicação. Depois terapia, medicação, terapia, medicação, terapia, medicação. Hoje essa pessoa está vivendo uma vida maravilhosa no Texas, nos Estados Unidos. Então a gente consegue sim. Um tratamento bem feito tem seus efeitos. Bom, lembro a vocês que a doutora Magali Oliveira, psicóloga, tem o seu consultório na Psicomédia Odonton Clinical, que fica na Avenida Genebra, número 2, Campos Elíseos, telefone 99408-9151. Doutora, então agora vamos mudar um pouquinho o nosso foco, vamos agora para essa juventude. Que conselho a senhora, como psicóloga, vai dar para que a gente mais adulta possa criar os nossos filhos? Porque cada vez mais a gente está vendo os nossos filhos enveredando por caminhos diferentes daqueles que nós gostaríamos que fosse. Primeiro passo, não tem outro, indiscutivelmente, diálogo. Segundo passo, regras. Filhos precisam ter regras, ter normas. Eles não têm a maturidade cognitiva completa para a tomada de decisão. Então, os pais precisam tomar as decisões e ajudar os seus filhos nessa tomada de decisão.
Sim, quando não é para fazer e fez, não é para fazer. Então você vai ter uma punição. Uma punição não é agressão. Hoje você vai ficar sem celular, hoje você não vai fazer isso, você não vai para o shopping, porque você desobedeceu e descumpriu uma regra. Edson, nós vivemos num mundo de regras. No trabalho tem regras, para você andar no aeroporto tem regras, para você andar dentro de uma loja tem regras, para você andar na rua tem regras, tem semáforo, pare, vá, siga, não é verdade? Então a vida ela é composta de regras. Se nós não ensinarmos os nossos filhos os limites, eles não saberão lidar com as frustrações futuramente. Daí sim pode desencadear nesse lugar anterior que nós tínhamos falado, de pessoas e jovens que ficam frustrados e resolvem tirar até a própria vida. Um psicólogo consegue tratar de si próprio? Não. Não. A gente não consegue, a gente precisa de terapia também, Edson. A gente precisa de um terapeuta que seja um pouco neutro, que não tenha muito conhecimento da gente para poder nos olhar de fora e também nos dizer o que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de autorregulação, sim. Tá vendo? Eu sempre falo uma coisa que até o meu Samuel Pimentel aqui, o nosso repórter cinematográfico, ele até balança a cabeça. Porque a gente traz um profissional desse quilate, nós não temos um tempo grande para fazer tudo isso. Porque normalmente com um psicólogo, principalmente com ela, a gente sacrifica duas sequências do programa. Por quê? Porque é um assunto que vocês pedem. São coisas que nós precisamos saber no nosso dia a dia. Porque nós fomos criados de uma maneira e vamos criar de outra que nós não temos know-how nenhum. Exatamente. Eu, por exemplo, criei um filho que, graças a Deus, tem um caráter fantástico, uma pessoa super honesta, muito profundo conhecedor, um profundo cumpridor do seu dever. Meu filho tem 30 anos e até hoje ele tomou um tapa meu, e ainda por culpa do seu próprio primo, porque ele estava negando um brinquedo para o primo. Eu falei que isso não era certo e dei um tapa na bunda do meu filho. Foi a única vez. E se chamei umas 2 ou 3 vezes para chamar atenção por algum ato que eu não gostei, foi pouca nesses 30 anos. Então, eu tenho que dizer 1000 graças a Deus. Sem dúvida. Mas esse não é o caso de muita gente, doutora. Da maioria, você é privilegiado. A maioria tem filhos que contestam os pais, tem filhos que são rebeldes, tem filhos que querem saber o porquê daquela regra, o porquê daquela norma, e eles não aceitam porque eu sou seu pai ou porque eu sou sua mãe, você tem que explicar para eles. Né? E nós temos umas crianças muito evoluídas atualmente, sabe, Edson? Elas querem conversar com você o porquê daquilo. Elas pesquisam na internet, quando elas não sabem escrever, elas fazem pesquisa de voz. Elas apertam um botãozinho na internet, ela pergunta e a internet responde para ela. E aí ela vem questionar o pai, vem questionar a mãe, o que não é errado. Dependendo da forma como a criança chega para conversar, é até muito saudável. Que você vai tirar as dúvidas dele. Nem sempre também a internet te traz a luz da verdade. Sem dúvida. Nem sempre. Sem entendeu? dúvida. A criança precisa ouvir ali e depois precisa ouvir seus pais. Porque por mais que a internet traga uma verdade, pode não ser a verdade daquela família. Porque cada família tem o seu padrão comportamental. Cada família tem a sua verdade, cada família tem a sua religião, cada família tem a maneira de lidar uns com os outros. É, isso que eu ia te questionar agora. Por exemplo, se um filho ou uma filha vem de uma família com uma pouca estrutura, que não tem lá um poder aquisitivo muito bom, mas geralmente o pai, a mãe e esse filho ou essa filha tem um celular que tem acesso a algumas informações. Como é que esse pai e essa mãe vai ter que agir, porque eles não têm o conhecimento que esse filho ou essa filha já teve pesquisando? Como é que esses pais vão dar um bom ensinamento, vão dar um bom direcionamento de vida para esse filho? Hoje nós temos o excesso de informação. Esse excesso de informação dá-se o nome de infodemia. Então está todo mundo cheio de muita informação. Então muitas vezes os pais não sabem dar para os filhos alguma informação mais
mais objetiva daquilo que ele quer sobre determinado assunto ou determinada situação. Mas todo pai sabe conversar com teu filho. Todo pai sabe o que é certo e errado. Todo pai sabe chegar para o filho e falar, meu filho, isso aqui você não pode fazer, isso você não deve fazer. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de educação de base, porque conhecimento a internet vai dar, a escola vai dar, a faculdade vai dar, o mundo vai dar. Mas moldar caráter, personalidade é ali dentro de casa, é com o pai e com a mãe. Não importa se eles têm conhecimento de cultura, de intelectualidade, não importa. Se eles têm valores e regras morais, eles estão aptos para educar os seus filhos. Ou seja, se ele tem a faculdade da vida, ele tem condição de passar pelo menos esse ensinamento. Exatamente. Mas a gente esbarra às vezes. Por exemplo, eu já conheço casos de amigos meus que o filho, porque foi repreendido e porque foi castigado e não espancado, moveu uma ação contra o pai no Conselho Tutelar. Então, acontece isso, só que o Conselho Tutelar, ele não ouve só a criança. A verdade não é só da criança nesse caso. Ele vai ouvir os pais, ele vai ouvir testemunhas. Então, assim, alguma coisa aconteceu ali para o Conselho Tutelar intervir. Porque o Conselho Tutelar, ele não vai intervir numa família funcional no sentido de os pais estão só educando os filhos sem espancamento, sem agressão, mas com algumas regras dentro de casa. Ele não vai intervir. Ele vai intervir quando a criança está sofrendo algum tipo de ameaça. Essa é a doutora Magali Oliveira, psicóloga, que eu prometo para vocês, eu já vou passar a partir de hoje, eu já coloco, falo para ela me agendar, porque aí daqui a 2 meses, 3 meses a gente traz de volta. Né? E este é o Churrasco da Vila, que tem sua carne fantástica, sua costela de chão fantástica, que fica no centro da cidade, em Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal. Linha direta com Churrasco da Vila e também para o seu delivery de almoço e jantar, 98455-5227. Também agradecemos a presença do seu empresário Efraim Oliveira, esposo da doutora Magali. Doutora, eu só posso dizer uma coisa, mil obrigado por emprestar um pouco do seu conhecimento para que a gente possa passar para eles e também absorver para nós, porque para nós isso aqui é um banco de um banco de sabedoria, porque cada pouquinho que a gente extrai de vocês é um pouquinho que a gente junta na nossa faculdade da vida e assim a gente vai vivendo. Eu que agradeço, sem palavras, para te agradecer por essa parceria. De vez em quando estamos juntos e me coloco à disposição. Quando você precisar, avisa, a gente agenda e eu terei o maior prazer de estar aqui com você. Nos encontramos então no próximo sábado, às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão palpitante quanto esse. Até lá!